capítulo de número 10. Eu quero, essa noite, ministrar uma mensagem primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: cuidado com os homens do cemitério. Vou repetir: cuidado com os homens do cemitério. Diga comigo: cuidado com os homens do cemitério. É uma mensagem que eu já preguei, mas hoje, retornando de viagem, eu senti a necessidade de ministrar essa mensagem. Capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel. Perto do quê? Em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá. Diga comigo: prosseguirá. Diga de novo: prosseguirá. Tem uma chave aí. Tem uma chave profética nessa palavra aqui. Prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães, que você deve aceitar, que você deve. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Diga: Deus está com você.
Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, o Senhor é maravilhoso. Temos a oportunidade de estar na tua casa, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Nesse momento nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Preste atenção, na verdade, redobre a sua atenção, para que você entenda o contexto do que está acontecendo no capítulo 10. Nós precisamos voltar um capítulo anterior, no capítulo 9. Porque no capítulo 9 nós temos todo o contexto para fazer Saul chegar à casa do profeta. A nação de Israel, o povo de Israel, diferente das outras nações, não tinha um rei. Israel não tinha rei. Não havia em Israel um sistema de monarquia. Então, os israelitas começaram a observar o costume das outras nações e começaram a comparar com eles. Eles viram que os outros povos tinham um rei que os governava, mas Israel não tinha rei. Por que Israel não tinha rei? Porque Israel estava vindo de um período chamado período dos juízes. Diga comigo, período dos juízes. O período dos juízes foi um dos períodos mais obscuros da história do povo de Israel. Porque é no livro de Juízes que o povo de Israel vive um alto e baixo. Um momento eles estão com Deus, outro momento eles estão andando, seguindo os costumes das outras nações e se prostrando diante de outros deuses. Então o livro de Juízes é assim: uma hora eu estou com Deus, uma hora eu estou desviado, uma hora eu estou com Deus, outra hora eu estou longe de Deus, uma hora eu estou buscando a Deus, outra hora eu estou me prostrando a todo tipo de deuses. E a Bíblia diz que Deus ia levantando juízes para liderar o povo, para liderar a nação. Só que todas as vezes que o povo de Israel se desviava ou se prostrava diante de outros deuses, Deus permitia que os povos inimigos oprimissem o seu povo. Pastor, eu ouvi direito. Você está dizendo que Deus permitia que o inimigo oprimisse o povo dele? Sim. É só você ler o livro de Juízes. Por diversas vezes Deus permitiu, foi de propósito. Deus permitia que os inimigos entrassem na terra de Israel e arrasassem a terra e oprimisse o povo. Opressões que duravam 5, 10, 15 anos. Aí quando o povo estava oprimido, o povo se arrependia e o povo voltava para os braços do Senhor.
Às vezes Deus vai permitir a opressão para ver se há arrependimento. Às vezes Deus vai permitir que o inimigo aperte as coisas para ver se em você existe arrependimento e disposição para voltar para os braços do Senhor. Você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle até do inimigo. Aí o povo se arrependia, o povo chorava, aí Deus levantava juízes. E esses juízes defendiam o povo, libertavam o povo. Só que chegou um momento que o povo de Israel não queria mais juízes. Eles não queriam mais um juiz para liderar. E quem é que é o último juiz? O último juiz foi Samuel. Diga comigo, Samuel. Samuel, ele tinha 3 funções. Samuel, ele era juiz, sacerdote e profeta. Um homem extremamente usado por Deus. Só que a Bíblia diz que o povo de Israel não queria ele como juiz. E aí a Bíblia diz que o profeta Samuel agora vai falar com Deus. E ele disse assim para o Senhor: Senhor, o povo está me rejeitando. O povo não está querendo a minha liderança. Aí Deus disse para Samuel: não é o povo que te rejeita. Não, eles não estão te rejeitando. Não é com você, Samuel. Sabe o que Deus está falando para Samuel? Não leva isso para o teu coraçãozinho, não. Isso aí não é com você, não. Não é você que eles estão desprezando, é a mim. Porque se eles estão pedindo um rei, eles não entenderam que eu sou o rei deles. Eles não entenderam que o trono do rei deles não está na terra, está no céu. Sou eu que governo eles. Mas já que eles querem um rei, eu vou dar a eles um rei. Então Deus agora vai escolher o primeiro rei de Israel. E aí nós precisamos entender que Saul vai ser a escolha. Quem é que está escolhendo Saul? Deus, segundo a vontade do povo. Eu vou repetir isso aqui. Quando a Bíblia vai falar de Davi, que foi o segundo rei de Israel, a Bíblia vai dizer que ele era segundo o coração de Deus. Ou seja, ele foi uma escolha de Deus segundo a vontade de Deus. Saul foi uma escolha de Deus segundo a vontade do povo. Era o povo que estava querendo. Mas quem é que tem o poder de escolher? Deus. Diga comigo, somente Deus tem o poder de escolher. E quem é que Deus escolhe? Deus escolheu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Obrigado, filho. Deus vai lá na menor das tribos de Israel para escolher quem vai ser rei. E Deus agora, para colocar o seu plano em ação. Por quê? Porque diferente dos outros reis que Deus escolheu, que Deus mandava os profetas e ungir, Saul é o único rei que Deus não mandou o profeta ir até ele para ungir. Saul foi o único rei que ele teve que ir até a casa do profeta. Perceba a diferença. Quem é escolhido por Deus segundo a vontade de Deus, não precisa correr atrás da unção. A unção vem até. Não, vou repetir. Quem é escolhido por Deus, segundo a vontade de Deus, não é ele que vai atrás do óleo, da unção. Não. É a unção que vem até ele. Mas Saul
Não é o profeta que vem até ele, é ele que precisa até o profeta. Só que Deus, para fazer Saul ir até o profeta, Deus começa a elaborar um plano. E qual foi o plano de Deus? O pai de Saul, o Quis, ele era um criador de jumentas. Você vai encontrar essa história no capítulo 9. Obrigado, mídia. Vocês são demais. O pai de Saul era um criador de jumentas. O pai de Saul, ele era um homem próspero. Por quê? Porque ele tinha uma empresa que dava muito lucro para ele. Na verdade, criar jumentas naquele tempo era a mesma coisa de ter uma transportadora. Por quê? Porque as cargas naquele tempo eram levadas através das jumentas. Quem está entendendo isso aqui? Se ele é um criador de jumentas, ele tem uma transportadora. Ou seja, ele tinha uma empresa que dava muito lucro. E aí a Bíblia diz que Deus fez com que as jumentas fugissem. Quis, perdeu as jumentas. Diga, perdeu as jumentas. As jumentas, meteu o pé na cerca e foi embora. Na Bíblia não fala quantas jumentas meteu o pé, mas a Bíblia mostra o Quis bem preocupado com a perda das jumentas. É só você ler o texto. O Quis ficou tão preocupado, que ele mandou chamar quem? Seu filho Saul. Ele chama Saul e diz: meu filho, pegue um dos servos da casa e vai atrás das jumentas do pai. Meu filho, vai atrás da jumenta, vai buscar as jumentas. O Saul agora disse: tá bom, pai, eu vou. O Saul pegou um pão, pastor Paulo, pegou água e saiu com o servo. Um dia, 2 dias, 3 dias, e nada de achar jumenta. Era Deus dificultando as coisas. Deixa eu falar algo para você. Primeira verdade é que existe perdas que é o próprio Deus. Existe perdas que você está achando ruim, mas é o próprio Deus. Pastor, por que eu estou vivendo um tempo de perdas? É porque você não conhece o projeto e o plano de Deus. Talvez Deus está querendo abençoar você, alguém da tua casa, e para isso Deus vai permitir algumas coisas sair do seu controle. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção aqui. Obrigado, filha. Segunda verdade. A segunda verdade é que às vezes Deus vai dificultar as coisas. Não pense você que para receber algo extraordinário, porque ser ungido o primeiro rei de Israel era algo muito extraordinário. Mas não pense você que para viver um tempo de coisas extraordinárias, não pense você que vai ser fácil. Não pense você que vai ser mamão com açúcar. Não. Às vezes Deus vai dificultar as coisas. E talvez eu estou pregando para alguém aqui que as coisas já estão ficando difíceis. O pão que Saul tem, a água que Saul tem, só dá para 3 dias.
Por quê? Porque o plano dele era em 3 dias achar o que se perdeu. Mas e quando o céu tem um plano diferente daquilo que você planejou na terra? Olha para essa pessoa e diga assim para ela assim: o céu tem planos diferentes do seu. Acabou o pão, acabou a água. E a Bíblia diz que o Saul, pastora Águida, ele disse para o servo Alexandre: vamos voltar para casa, porque esse negócio de ficar atrás de jumenta não está dando certo não. Acabou o pão, acabou a água, vamos embora, vamos sair daqui. Meu pai deve estar preocupado com nós, né? Nem com a jumenta mais, vamos embora. O servo olhou e falou assim: nós não vamos embora não. Sabe o que eu vejo aqui? Deus usando o servo. Deus usa seus servos. O servo disse: nós não vamos embora porque nós acabamos de chegar na cidade do profeta. Nós acabamos de chegar na cidade do vidente, porque os profetas no Antigo Testamento era chamado de vidente. Nós acabamos de chegar, não vai embora não. Por quê? Porque Ele tem a palavra que nós precisamos. Ele tem a resposta que nós estamos necessitando nesse momento. É Ele. Saul respondeu: não podemos ir até o profeta. Pergunte por quê? Saul vai dizer: porque nós não temos nenhum pedaço de pão para entregar para ele. Nós não temos nada para oferecer ao profeta. O que nós vamos chegar lá para pedir uma bênção para o profeta, uma oração do profeta, uma direção do profeta, e nós não temos nada para honrar o profeta. Diga assim comigo: era necessário honrar o homem de Deus. Projeta para mim, filho, capítulo 9, versículo 7. Saul disse ao seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Versículo 8. O servo lhe respondeu: tem 1/4 de ciclo de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Ora, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. Então presta atenção, era um costume da época. A honra tinha que chegar antes da direção. Quem está entendendo? Tem gente que ele só quer a bênção, ele só quer a direção, ele só quer a resposta, mas ele não quer honrar nunca. Você precisa entender que nas nossas vidas nós precisamos estabelecer uma cultura de honra. E você sabia que a cultura de honra começa lá no berço? Quando a Bíblia diz para os filhos honrar seu pai e a sua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra e para que tudo lhe vá bem. Então, não existe bênçãos sem honra. Repita comigo: não existe bênçãos sem honra. Só que o mais extraordinário aqui é a atitude do servo. Pergunte por quê?
O servo disse: eu tenho 4 ciclos de prata aqui. Pera. O seu senhor não tinha nada para dar para o profeta, não tinha nada para oferecer, mas o escravo tem 4 ciclos de prata no bolso dele. Sendo que servo naquela época trabalhava pela comida. Só que esse servo é diferente. Ele carrega prata com ele. Talvez quem olhasse para o servo não ia dar o valor que ele merecia. Por quê? Porque aquilo que era valioso que ele carregava estava guardado. Nem o seu senhor Saul sabia que ele estava carregando prata. Você precisa entender que coisa valiosa não se expõe, se guarda. Quem está entendendo isso aqui? Aí a Bíblia diz que Saul responde: então vamos ao profeta. Você está preparado para receber tudo que Deus tem para você aqui hoje? Então eu saio da introdução e entro na mensagem. Olha para essa pessoa e fala: você está preparado? Você está preparada? Fala assim: Deus vai te chacoalhar hoje aqui. Quando Saul e o servo chegou na casa do profeta, eles foram na casa do profeta para quê? Para receber uma direção, receber uma palavra. Ele quer saber onde está a jumenta. Sim ou não? Por quê? Porque a preocupação de Saul é o quê? A jumenta. Mas o céu tinha um plano de unção. Talvez você está muito preocupado com a jumenta, quando Deus quer derramar uma unção na tua vida. Olha para cá. Ele chega na casa do profeta, bate. O profeta sai para fora e diz: veio atrás das jumentas. Você não vai ver Saul comunicando o profeta sobre a jumenta, sobre o caso da jumenta. Por quê? Porque não é o Saul que fala da jumenta para o profeta. Foi Deus que falou para o profeta que alguém ia chegar lá atrás de jumenta. E esse era o escolhido. Você veio atrás de jumenta, não veio? Fica tranquilo, elas já foram achadas. Fica tranquilo. Ah, é? Já foi achada? Já. Ah, que bom. Vamos embora, servo. Ao profeta: pode entrar. Você nem sabe, mas enquanto você estava a caminho da minha casa, eu estava preparando uma mesa de jantar para você. Você nem sabe, mas já tem 30 convidados na lista. E a cadeira de honra é sua. Não. O Saul preocupado com jumenta, quando Deus já estava preparando a cadeira da honra. Ele sabia da cadeira da honra? Não. Mas o Senhor já tinha preparado uma cadeira de honra para ele. Quem está entendendo isso aqui? Então entra Saul. O Saul entra, porque é o Saul que vai até o profeta. Foi Deus que levou ele lá. A jumenta só foi um motivo. Mas não era sobre jumenta, era sobre uma unção que seria derramada. Talvez você chegou aqui com uma preocupação, e essa preocupação te trouxe até aqui. Mas Deus usou essa preocupação para poder derramar sobre a sua vida uma unção nova, para derramar algo novo na tua vida. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. A Bíblia diz que diante daqueles convidados, Samuel pega o óleo da unção, e Samuel agora derrama esse óleo de unção sobre Saul, e disse: a partir de hoje você está sendo ungido como líder da herança do Senhor.
A partir de hoje você está sendo ungido a rei. Você recebe uma unção de governo sobre a sua vida. Ele recebeu a unção de Deus sobre a cabeça dele. Diga, ele recebeu a unção. Mas quando o profeta derramou unção sobre a cabeça de Saul, o profeta agora começa a dar as direções para ele. Saul, não é para sair daqui e voltar para a tua casa. Saul, você vai sair daqui, você precisa subir o outeiro de Deus. Saul, para concluir o que começou aqui hoje, você precisa seguir por um caminho, e eu vou te dar a direção desse caminho. Saul, você sai daqui da minha casa com um propósito: chegar no outeiro de Deus e encontrar com os profetas. Só que presta atenção, Saul, quando você sair daqui, você vai passar pelo túmulo de Raquel. E lá no túmulo de Raquel tem 2 homens. Aonde que tem túmulo? Aonde tem túmulo? O profeta está falando: você vai sair daqui e vai passar pelo caminho do cemitério. Tem 2 homens lá. E eles vão falar para você as seguintes palavras: as jumentas que você foi procurar já foi encontrada. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. E está se perguntando: como encontrarei meu filho? Versículo de número 3. Então dali você prosseguirá. Olha para cá, presta atenção, deixa projetado. Saul recebeu uma direção. Ele tem um caminho para seguir. Sim ou não? Só que ele sabe que no caminho vai ter 2 homens em um cemitério, do lado de uma sepultura, que vai dirigir a ele a palavra. Você não vai ver Saul respondendo esses homens. Você não vai ver Saul dirigindo a eles a palavra. Você não vai ver Saul respondendo eles. Por quê? Porque a intenção destes homens é tirar Saul do propósito. A intenção destes homens é mexer com o emocional dele. Pergunte por quê? Porque esses homens vão falar as mesmas palavras que o profeta disse. A jumenta já foi encontrada. Só que o profeta, quando disse isso para Saul, era uma resposta de Deus para tranquilizar o coração dele. Agora, estes homens vai usar a mesma palavra, mas não é para tranquilizar o coração do Saul, não. É para mexer com o emocional dele e fazer ele voltar para casa. Pastor, mas é a mesma palavra. Você precisa entender que a mesma palavra que Deus usa para comunicar com você é a mesma palavra que às vezes o diabo usa para tirar você do propósito. Tem palavras que parecem de Deus. Diga assim, mas não são. A Bíblia diz que quando Saul sai da casa do profeta, ele vai passando pelo caminho do cemitério. Lá estão os 2 homens, do jeito que o profeta descreveu. E quando Saul vai passando, os homens dizem: ô Saul, a jumenta já foi achada, teu pai está preocupado com você. Naquele momento, Saul não poderia parar, dar atenção a eles. Saul não poderia dizer assim: é verdade, meu pai está preocupado comigo, eu vou voltar para casa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas o profeta disse: quando você passar por ali, prossiga adiante, siga em frente. Sabe que Saul
precisa fazer? Pergunte o quê? Ele precisa seguir o propósito, porque ele carrega a unção. E quem carrega a unção de Deus não pode deixar qualquer um desviar você do caminho. Quem carrega a unção de Deus não pode deixar qualquer conversinha fiada tirar você do propósito. Olha para cá. Qual é o problema de muita gente? Por que muita gente não está chegando no monte de Deus, no outeiro de Deus? Porque você para dar atenção para os homens do cemitério. E você precisa entender que os homens do cemitério não têm nada para te oferecer. E presta atenção: cemitério fala de um lugar frio. Cemitério é um ambiente de lembranças. Cemitério é o lugar da saudade. Mas cemitério não é um lugar que você vai dar um passeio aleatório. Me deu vontade de ir ali no cemitério chupar um sorvete. Não. Ninguém fala assim: eu vou ali no cemitério, no Parque da Saudade, tomar ali um açaí. Cemitério, irmão, nós vamos no dia de finados. E olha lá. Quem está entendendo isso aqui? Ô pastor, mas eu gosto de ir no cemitério, eu vou toda semana. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é estar com saudade de alguém que você ama muito, que partiu. Outra coisa é você ir lá para ficar lendo plaquinha. E se você vai lá para ficar lendo plaquinha, data, você é meio gótico. Quem está entendendo isso aqui? Esses homens estão aonde? Diga: cemitério. Lugar frio, lugar de lembrança, lugar de saudade, lugar... Quem está entendendo? Deixa eu te falar, tem muita gente fria querendo te esfriar também. Tem muita gente que só vive de lembrança querendo que você viva de lembrança também. Tem muita gente que não carrega a mesma unção que você. Tem muita gente que não recebeu o que você recebeu de Deus. E essas pessoas vão tentar atrapalhar o teu propósito. Essas pessoas vão tentar atrapalhar a tua caminhada. Essas pessoas, elas vão vir com conversas que vai mexer com a tua emoção. Eles vão vir com conversas que vai entrar dentro do teu coração. Mas cabe a você dominar isso. Cabe a você decidir se vai parar ou não. Cabe a você seguir em frente. É você que está carregando a unção de Deus. É você que tem um propósito de Deus. É você. Ô irmão, o único túmulo que eu paro para dar atenção é aquele daquele que entrou e no terceiro dia saiu. Porque o ano passado eu entrei lá e vi que ele não está lá. Não, ele não está mais aqui porque já ressuscitou. Sabe qual é o problema de muita gente? É que você para dar atenção para gente morta. Gente que não está na caminhada com você, não está no mesmo propósito que você. Pessoas que já se desviou do propósito. Aí você fica lá. Então, essa aqui. E aí, quando você para dar atenção para quem não está no mesmo propósito que você atrasa o seu propósito. Não. E se só atrasasse o seu propósito, ainda estava bom. O problema é quando atrasa o seu propósito e tira você dele. Quantas pessoas que você só se esfriou porque você começou a andar com quem estava frio? Quando você para dar atenção a murmurador, você atrasa as bênçãos na sua vida.
Quando você para dar atenção para quem só reclama o tempo todo e nunca traz uma solução, daqui a pouco você vai estar cheio de problema também. Quando você para dar atenção a quem resolveu não caminhar na mesma fé que você, daqui a pouco você vai estar abraçando qualquer fé, porque você vai estar achando que todo caminho leva a Deus, e não leva. O único caminho que leva a Deus está escrito no Evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é palavras do pastor Wellington, é a palavra de Deus. Então você já recebeu um caminho, você já recebeu uma direção. Você não pode ficar parando para dar atenção para quem está dentro do cemitério. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: cuidado. Diga: cuidado dos homens do cemitério. Quem carrega a unção, deixa eu falar, o que você recebeu de Deus é muito valioso. O que você está carregando de Deus é muito precioso. O que Saul está carregando? Ele está carregando óleo. Ele está carregando a presença de Deus. Olha para essa pessoa carinhosamente e diga: você está entendendo isso? Quem está entendendo? Faz assim. Quantos quer que eu pare? Fala amém. Quantos quer que eu continue? Fala glória. Para ficar dando atenção para quem está insatisfeito, para você ver. Daqui a pouco você está insatisfeito também. Quem já trabalhou em empresas grandes, que tem um quadro de funcionário muito grande, que tem divisão de setor? Quem já trabalhou? Faz assim. Isso. Já percebeu que uma pessoa descontente, insatisfeita, ela consegue contaminar toda a sessão dela? Se os que estão ali do lado dela começam a dar atenção para ela? Você está bem no serviço, você não tem problema nenhum com o encarregado, com o gerente geral, você não tem problema nenhum com o chefe, muito pelo contrário, você tem até um sentimento de gratidão, porque foi aberta as portas para você ali. Aí começa o insatisfeito. Não, porque não é valorizado. Não, porque não, você não está entendendo. Não, porque você tem que colocar a mão e falar: espírito do sindicalista, sai! Aí ele começa. Aí daqui a pouco o camarada, ele tem um nível de produção. O nível de produção dele é 10. Vai baixando: 9, 8, 7, 6, 5. Aí daqui a pouco ele já está fazendo corpo mole dentro da empresa que nem o outro. Você já viu dentro de uma família grande, quando tem pessoas insatisfeitas? Começa a falar mal de um, mal de outro, mal de outro, mal de outro, mal de outro. Daqui a pouco a família está toda separada. Você já viu dentro da igreja uma pessoa insatisfeita, como que é? Ele começa a contaminar os demais. Por quê? Porque quando ele sair, ele não quer sair sozinho. Ele quer levar a terça parte dos anjos com ele. Por quê? Porque isso é um sentimento luciferiano. Lúcifer saiu do céu, saiu, mas levou a terça parte dos anjos que ele conseguiu convencer. Por quê? Porque ele começou a demonstrar a insatisfação dele. O que é isso, pastor? É o homem do cemitério. É por isso que essa palavra de hoje é para você tomar cuidado com quem tira você do propósito. Pergunte por quê? Porque Saul estava tão perto da bênção,
Ele estava tão perto da conclusão daquilo que Deus começou. Aonde que Deus começou? Na casa do profeta. Ali a unção foi derramada, mas a confirmação seria no outeiro de Deus, no monte de Deus. Então ele tinha que sair dali e chegar onde? No monte de Deus. Diga, no monte de Deus. Minha pergunta é, você já chegou no monte de Deus? Então se você não chegou no monte de Deus, por que você está parando dentro desse cemitério aí? Ele precisava seguir, hein? Deus está dizendo para alguém que você precisa seguir em frente. Não, o céu está dizendo para alguém que você precisa seguir em frente. Já viu uma pessoa que Jesus salvou ele? Tirou ele das drogas, tirou ele dos vícios. E essa pessoa começa a caminhar com Deus. Essa pessoa, ele vai ter que tomar cuidado com o quê? Com as antigas amizades. Por quê? Porque ele saiu do vício, saiu das drogas, saiu daquele mundo imundo. Jesus deu um banho de graça nele, mas se ele começar a andar com quem não saiu do lugar que Deus tirou ele, daqui a pouco vai voltar. Sim ou não? É a mesma coisa, você pega um peixe e tira ele de um rio contaminado. Esse peixe, ele está com um grande tumor por conta da água contaminada. Aí você leva, tira o tumor, resseca o lugar. Aí o peixe se curou, cicatrizou. Você pega esse peixe e joga no mesmo rio? Hã? Por que você não faz isso? Responde. Porque vai contaminar de novo? Então a gente não devolve para o mesmo ambiente que adoeceu a pessoa, sem antes ele estar completamente curado e tendo uma vida plena. Você entende isso? Então o céu está dizendo para alguém que cuidado com os homens do cemitério, cuidado com aqueles que tiram você do propósito, cuidado. Você precisa entender. Saul passou por ali, mas ele não dirigiu a palavra, ele não respondeu. Olha só, os homens estão aqui. Marcos, os homens estão aqui, ó. Jumenta abaixada, teu pai. Olha o Saul, ele já sabia que isso ia acontecer, ele já tinha a direção de Deus, ele aqui, ó. Ele não para. Quem está pegando isso aqui? Você precisa entender. Para de querer dar atenção para todo mundo. Sabe qual é o nosso problema? Você quer ser legalzinho com todo mundo. A Bíblia nunca mandou você ser legalzinho. A Bíblia manda você ser justo. Você quer ser legalzinho com todo mundo, quer dar atenção para todo mundo. Pastor, mas nós não temos que fazer isso. Eu aprendi com Jesus. Quando eu estou em missão, não é para todo mundo a minha atenção. Vou repetir, quando eu estou em missão, não é para todo mundo a minha atenção. Jesus chamou 70 discípulos, mandou de 2 em 2 e disse: leva só uma peça de túnica, vai pelo caminho, não cumprimenta ninguém, não para no caminho para cumprimentar, entra na cidade, na aldeia e anuncia que o reino de Deus é chegado entre vós. Aqueles que receber vocês, entrem em sua casa e ceia com eles e abençoa. Aqueles que não receber, sacode a poeira do pé e vai embora. Por quê? Porque quando você tem uma missão, você tem que parar de ficar dando atenção para todo mundo. O que você precisa fazer é seguir. Quem está entendendo isso aqui? Seu problema é que você para todo mundo, dá atenção para todo mundo, quer segurar todo mundo na mesa. Deixa eu te falar uma coisa: o Judas pode até comer do seu pão, mas você tem que olhar para ele e falar assim: vai fazer o que você tem que fazer. Aprendi com Jesus também. O Judas estava lá na mesa com Jesus, comendo pão com ele, mas a Bíblia diz que quando ele meteu a mão no prato junto com Jesus, Jesus falou assim para ele: vai fazer o que você tem que fazer.
Jesus está dizendo assim: eu já entendi o que está dentro de você, vai. Quem está entendendo isso aqui? O seu problema é que você quer segurar o Judas na sua mesa. O Judas não segura, o Judas você dá a direção. Vai, vaza. Vai, segue teu caminho, não atrapalha não. E eu pego a cruz e eu sigo para o meu propósito. Eu não vou deixar uma traição da mesa tirar a cruz que eu preciso carregar. Não, eu vou seguir em frente. Está entendendo? Então presta atenção. Ele não dá atenção e ele vai embora. Aí a Bíblia diz que quando ele vai embora, ele encontra os 3 homens que o profeta falou, que estava subindo a Deus em Betel. Betel fala de casa de Deus. Ou seja, eram homens que estavam no mesmo propósito. Eram homens que estavam não. Para estes homens, um está carregando um cabrito, outro 3 pães e outro vinho. Para esses você para. Eles vão te oferecer 2 pães. Você recebe os 2 pães. Você tem que aceitar os 2 pães. Diga comigo, você tem que aceitar. Olha para cá, presta atenção nisso aqui. Os homens do cemitério tinham pão para oferecer? Vou perguntar de novo. Os homens do cemitério tinham pão para oferecer? Os homens do cemitério não têm nada para oferecer para ninguém. Então você não para dar atenção a quem não vai acrescentar nada no seu crescimento, no teu propósito. Por quê? Porque não tem pão, não carrega pão. Agora, para aqueles que carregam pão, você para. Por quê? Porque tem pão. Aceita os pães das mãos deles e continua seguindo em frente. A Bíblia diz que ele pegou os pães. Ele pegou os. Aí eu vou mexer com você agora, quer ver? Isso aqui vai mudar a tua história, a tua vida. Quer ver? Olha para cá. A Bíblia diz que Saul queria ir embora sem achar a jumenta. Por quê? Porque tinha acabado o quê? Vocês são demais, gente. Vocês não esqueceu. Tinha acabado o quê? Fala mais alto para o povo da internet ouvir. Os pães. Luiz, tinha acabado os pães. Mas agora, depois que ele recebe a unção e ele está seguindo o propósito estabelecido por Deus, ele ganha de graça o quê? É Deus dizendo: quem segue o propósito eu cuido. Não, quem obedece aquilo que eu passei, eu cuido, vai ter pão, fica tranquilo. O pão que acabou há um dia atrás, eu providencio hoje. Eu vou profetizar: a providência de Deus está chegando. Fica tranquilo, tem providência de Deus chegando para a tua casa, tem providência de Deus chegando para a tua família, tem providência de Deus, e essas providências vai ser o resultado da sua obediência ao propósito. É só obedecer o propósito. Obedece, Deus cuida. Obedece, Deus cuida. Obedece, Deus cuida. Presta atenção. Ele vai subindo o outeiro de Deus. E ele está subindo o outeiro de Deus para viver uma experiência que ele nunca viveu. Não, olha para cá. Eu vou até fechar a Bíblia. Ele vai viver uma experiência que ele nunca viveu. Você não vai ver Saul profetizando, sendo cheio do Espírito, antes
desse momento que ele vai viver. Deixa eu falar, Deus está preparando algo tão extraordinário que você não viveu ainda. Eu vou repetir, Deus está preparando algo tão extraordinário que você não viveu ainda, mas a sua obediência vai levar você a viver o extraordinário de Deus. Você está preparado para viver essa nova estação? Você está preparado para viver esse novo tempo? Você está preparado? Quem está preparado? Você está preparado? Ele vai viver algo novo, ele nunca viveu aquilo. A Bíblia diz que quando ele chegou lá no outeiro de Deus, os profetas estavam profetizando. Diga comigo, os profetas estavam profetizando. Oh maravilha, oh glória. Giovanni, Pastor Johnny, Thales, Roberto, sobe aqui. Isso, vem aqui. Isso, vem cá. Vai subindo aí. Luiz, vem. Os profetas estavam lá onde? No outeiro de? Então faz aqui um círculo aqui, faz um círculo aqui, ó. Isso. Os profetas estavam profetizando. Como você acha que os profetas estavam? Como que era? Eles estavam cheios do Espírito. Como que é alguém cheio do Espírito? Como que é? Aqui, ó. Glória, oh maravilha. Isso, oh glória. Cheinho. Eu quero alguém do teatro aqui. Quero alguém do teatro aqui. Quem é do teatro aqui? Não, tem que ser homem. Tem alguém do teatro? Vem cá, filho. Para aí. Desce. Você é o Saul. Você nunca viveu o que você vai viver aqui, mas você está subindo o outeiro de Deus. É algo novo, mas você está obedecendo, você está subindo. Eu nunca vivi, mas se Deus falou que eu tenho que viver, então eu estou disposto a subir o monte de Deus. Ele vai subindo, ele vai se aproximando. Os profetas estão profetizando. Faz barulho, meu filho. Ô glória, aí ó, eu vou colocar o Luiz no teatro. Ô glória, isso, tá no mistério. Eita glória. O Saul precisa entrar no meio deles. Por quê? Porque o mistério vai acontecer quando ele estiver no meio dos profetas. E os profetas estão cheios do espírito do quê? Cheio do espírito da covardia? Cheio do espírito do medo? Cheio do espírito dos homens do cemitério? Não, eles estão cheios de Deus. Cheio de? Eu quero que você pega isso. Ô Senhor, faz pegar hoje. Diga assim, cheio de Deus. Mas o Saul ainda não está cheio. Mas para chegar até aqui ele obedeceu todo o trajeto. A Bíblia diz que quando ele entra no meio, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou, encheu ele, e ele começou a profetizar. Você só vai viver o extraordinário preparado por Deus quando você estiver no meio daqueles que estão cheios de Deus. Você só vai viver o extraordinário de Deus quem está experimentando algo de Deus. Você nunca vai viver o novo de Deus se você está andando com gente que anda com atitudes velhas. Não se coloca remendo novo em pano velho. Não se coloca vinho novo em odres velho, porque ele racha, ele abre. Você precisa começar a andar com quem está no mesmo propósito. Você precisa começar a manter conexões
diferente se você quer viver algo diferente. Se você quer viver o novo de Deus e ainda não conseguiu viver o novo de Deus, talvez o erro está nas suas conexões. Talvez o erro está nas pessoas que você coloca do teu lado. Quando você mudar e começar a fazer conexões novas, amizades novas, mudar tudo, você vai começar a viver o novo também. Você vai começar a experimentar o extraordinário de Deus também. Aleluia, obrigado filhos, obrigado. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Quer viver o novo de Deus, mas anda quem está com o espírito do capeta. Quer viver o novo de Deus, mas anda com quem está com o espírito da mentira. Quer viver o novo de Deus, mas anda com quem está com o espírito errado. Vai dar certo isso? Então olha para essa pessoa, na bolota, nesse olho azul dele, nesse olho verde dela, nesse olho de mel. Meu Deus, é só uma brincadeira. Olha e fala assim, ó, não vai dar certo se não for o mesmo espírito. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero orar.